Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia, bom dia meu irmão, graça e paz. Oh glória, você está feliz, irmão? Esse foi o dia que o Senhor fez e por esse dia nós nos alegramos. Nós somos gratos a Ele. Nós tivemos no primeiro culto da manhã o Rodrigo Silva. Eu estava de casa assistindo tudinho. Tamo junto. Discorrendo a respeito do nosso culto, nosso tema do mês, né? Nós estamos hoje no nosso primeiro culto, Fundamentos da Visão, e esse mês nós vamos discorrer a respeito do tema Descendência de Abraão. E ele, de forma brilhante, deu essa abertura. Então, há muito o que falar, não tem como a gente esgotar o assunto. Então você vai ter um mês inteiro de palavras edificantes a respeito desse tema. Fique tranquilo. E ainda que quando esse mês se acabar, não há como esgotar esse assunto, porque há muito o que dizer. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 12. Eu quero só pincelar algumas coisas com vocês, partilhar algo, abrir um caminho, assim como o Rodrigo abriu, para que mais tarde coisas mais fortes sejam salientadas aqui. A gente está só aqui abrindo um caminho, pavimentando, para que esse dia de fundamentos venha a ser bem construído, né? Gênesis capítulo 12, no versículo 1, nós vamos ver as escrituras discorrendo a respeito de Abraão, né? O tema desse mês, como dissemos, é descendência de Abraão. E a gente precisa, né, entender um pouquinho quem foi Abraão. Abraão foi um homem que Deus escolheu para que dele todas as famílias da terra fossem abençoadas. Então, no versículo 1, diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a primeira vez que Deus se revela para Abraão. Ele chama Abraão. Se você pegar o capítulo anterior, o capítulo 11, você vai ver que o escritor do livro do Gênesis vai discorrer a respeito de quem foi Abraão, quem foi o pai de Abraão, vai contextualizar-nos a respeito disso. Mas no capítulo 12 nós vemos a primeira vez em que o próprio Deus, o Senhor, a palavra aqui no termo original é Yahvé, disse da parentela da casa do pai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome. Em algumas versões está: e tu serás uma bênção. Em outras você vê, a leitura do texto é: se tu uma bênção. É uma voz imperativa de Deus dizendo para Abraão: você vai ser uma bênção. E então, Gênesis capítulo 15, você não precisa abrir, eu vou só discorrer a respeito. Nós temos muitas coisas acontecendo. Eu só vou pontuar algumas coisas nesse cronograma para que a gente chegue onde precisamos chegar. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Então disse
Abrão: ó Senhor Deus, que me darás, visto que morro sem filhos, e o herdeiro de minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: a mim não tem dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. O que Abrão estava dizendo para Deus? Olha, o Senhor me fez uma promessa. Gênesis 12, Deus fala algo com ele, 12 e 13, e passado algum tempo, a nossa Bíblia é escrita em capítulos e versículos, mas a gente não tem quanto tempo que isso se leva, né, que esse fato em Gênesis 15 acontece, mas Abraão vai até diante de Deus e fala assim: olha, você está dizendo que eu vou ser pai de uma grande nação, que em mim, a partir da minha descendência, todas as famílias da terra serão benditas, mas eu não tenho filhos. E aí ele vai dizer: então eu vou deixar toda a minha herança, porque Abrão já era um homem rico, ao meu servo Eliezer. E aí no versículo 4 diz assim: ao que lhe veio a palavra do Senhor dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. Então, olha só, quando o nosso Deus decide nos dar uma palavra, quando o nosso Deus decide falar conosco, Ele é extremamente pedagógico em nos revelar como as coisas se darão. Nem sempre saberemos de todos os detalhes, mas uma coisa que eu, como alguém que ama pedagogia, percebe ao ler as Escrituras: Deus é pedagógico em nos mostrar passos ou vislumbres de onde ou do que Ele vai fazer. Deus não nos deixa cegos, sem guia, sem condutor, para que a gente chegue aonde Ele nos propôs a chegar. E aí, em Gênesis 12, Abrão ouve isso de Deus. Em Gênesis 15, Deus chama Abrão e fala assim: eu preciso que você saia do seu ambiente natural e entenda o que eu estou querendo dizer. Abrão, sai da tenda. Deus pega Abrão, que ainda não era Abraão, era Abrão, coloca ele para fora da tenda. Olha como Deus é pedagógico. Então o levou para fora e disse: olhe agora para o céu, conta as estrelas, se as pode contar. Acrescentou-lhe: assim será a tua descendência. E aí olha só, versículo 6: e creu Abrão no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Aqui nesse capítulo se é colocado como pedra de construção para nós qual é o modo de vida daquele que é justo. O justo é aquele que vive pela fé. O que baliza a nossa vida? Fé. E diferente do que entendemos de forma ocidental no que tange a ser justiça, porque quando falamos de justiça, nós estamos presos muitas vezes ao conhecimento ocidental daquilo que é justiça. A palavra justiça aqui é posição correta. Quando se ouve na TV ou em alguma mídia social hoje: nós queremos justiça, na verdade nós estamos atrelando justiça a juízo. Mas quando Deus imputa a Abraão a justiça, porque ele creu na palavra de Deus, a palavra ali é posição correta. Quando a justiça de Deus, e eu não estou falando do juízo, porque ele é justo e juiz, ok? Quando a justiça de Deus se estabelece sobre a vida de alguém,
é quando Deus coloca essa pessoa numa posição em que ela estava de forma errada e devolve a ela a posição correta. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Vamos continuar. Capítulo 15. No capítulo 17, ele vai continuar o texto. Aí nesse capítulo aqui é quando Deus faz a aliança. Aí vou só pincelar com você. Versículo 7, Deus vai dizer: eu sou o Senhor que te tirei da terra de Ur dos Caldeus. E aí Deus falou para ele: pega uma novilha, uma cabra de 3 anos, um carneiro, uma rola e o pombinho. E aí acontece uma aliança de sangue. Abraão cai num profundo sono. Não vou me ater a isso, mas nesse momento aqui Deus faz aliança com ele mesmo. Fecha parênteses, isso é assunto para mais de metro, para uma outra história, a gente conversa sobre isso depois. Capítulo 17, Deus muda o nome de Abraão. E alguns historiadores vão dizer, é porque agora eu ainda não tenho uma fonte a dizer, fontes seguras me dizem, mas é que Deus acrescenta o nome dele dentro do nome de Abraão. É por isso que é colocado apenas uma letra, né? Capítulo 17, Deus muda o nome de Abraão. E então nós vemos no capítulo 21 a primeira parte da promessa de Deus a Abraão se cumprindo. Gênesis 21, o Senhor visitou a Sara como tinha dito e lhe fez como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho quando tinha 8 dias, conforme Deus lhe ordenara. Ora, Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Gênesis 12, Deus fala com Abraão. Gênesis 15, Deus de forma pedagógica revela a Abraão o que ele estava dizendo. Nesse mesmo capítulo ele diz: olha para as estrelas do céu, vai ser assim a sua descendência. E aí depois, versículos posteriores, olha para a areia do mar, assim vai ser a sua descendência. É como se Deus estivesse dando um vislumbre a Abraão. Abraão, a sua descendência vai ser grande sobre a terra. Olhe para as areias do mar. Mas a sua descendência, olhe para as estrelas do céu, também será inúmera, será grande. De alguma forma Deus estava dando uma sombra daquilo que ele revelaria na plenitude dos tempos. Você está comigo, meu irmão? Gênesis 21, nasce Isaque. Isaque, o filho da promessa. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 1. Gênesis 12, quando você está abrindo eu vou voltar com você. Gênesis 12, Deus fala com ele. Gênesis 15, Deus revela para ele. Gênesis 17, Deus muda o nome dele. Gênesis 21, o descendente, o primeiro filho de Abraão nasce, Isaque. João capítulo 1, versículo 11, está escrito assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por que nós estamos falando a respeito nesse mês sobre a descendência de Abraão? Porque nós precisamos compreender, com base nas Escrituras, que aquilo que Deus prometera a Abraão escorre sobre nós até hoje. Você vai ver que de Isaque Deus separa um povo, e esse povo é o primeiro povo da primeira aliança. E Deus fala, e Deus vai usar pessoas
Isaac, Abraão, Isaac, Jacó, e você vai ver de Jacó as 12 tribos, nós temos José, nós temos Davi, então nós temos o povo hebreu. Esse povo era o povo da aliança, só que todos esses homens, essa primeira aliança feita com esse homem, Abraão, ela aconteceu para que a sombra, a vontade de Deus nos alcançasse. A aliança que Deus fez com Abraão, se você olhar, você vai falar assim: caramba, então a gente às vezes ouve isso, eu não sei você, mas eu já ouvi, nós somos o Israel de Deus. Não, nós não somos o Israel de Deus. Israel é de Deus, mas nós não somos o Israel de Deus. Deus fez uma aliança com os filhos da terra, com os filhos de Abraão, aqueles que descendem de forma sanguínea natural de Abraão. Mas Deus também fez a Abraão uma promessa, que não só assim como a areia da terra inúmeros seriam os seus filhos, mas como as estrelas dos céus inúmeros seriam seus filhos. Deus estava prefigurando algo. Isaac era o filho sanguíneo da sua promessa, mas havia sobre essa promessa algo espiritual. Nós vemos aí depois, gente, como eu disse, há muito sobre o que falar sobre isso. E o que precisamos entender é que hoje nós não somos o Israel de Deus. Israel vai ser salva, vai ser redimida, e isso é lá para o tempo do fim, escatologia, é outro, como dizem os mais jovens, é outro rolê. A gente não está preso a isso agora. Nós somos a igreja, nós não somos o Israel de Deus. Então tenha cuidado quando você ouvir misturas, porque sobre nós há uma palavra, e não é porque nós somos igreja que somos menos, ou porque eles são Israel que eles são menores. Não, há distinção aqui, não há maior ou menor. Você está conseguindo entender o que eu estou tentando explicar? Ok, beleza, então vamos para onde eu estava lendo, João 1,11, ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Vamos lá, aqui, plenitude dos tempos, Deus levanta pessoas, Deus vem pré-anunciando. Aí, por exemplo, Deus chega para Samuel e fala assim: Samuel, eu tenho para mim um rei segundo o meu coração. E Davi aqui não era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era bonzinho, até porque nós temos muitas falhas como homem de Davi. A palavra segundo é conforme. Assim como o povo tinha um rei segundo o seu coração, que foi Saul, Deus tinha um rei segundo o coração dele, que foi Davi. Deus já tinha um rei para si. Só que o povo de Israel quis antever essa situação e pediu a Deus um rei. Fecha parênteses. E aí Deus chega para Davi e fala assim: olha, sobre ti eu vou estabelecer um reino, e esse reino não vai ter fim. Entenda, Davi tem sangue judeu, Davi é judeu. Percebe que se você pegar de Gênesis até os evangelhos, Deus de forma progressiva vai revelar a sua vontade, que é fazer com que as bênçãos de Abraão, a promessa que Deus fez a Abraão, chegasse até nós. Então ele vem levantando pessoas, ele vem sobre reis, sacerdotes, profetas. Ele encontra um homem cujo reinado é conforme a sua vontade, e aí ele fala: o reino de Davi, Davi, eu vou dar a você um descendente. Deus falou isso para Abraão: eu vou dar a você um descendente, e através desse descendente todas as famílias da terra vão ser benditas. E aí Deus fala para Davi: Davi,
eu vou dar a você também um descendente, e sobre esse descendente o reino dele não terá fim. Nós achamos que Deus estava falando a respeito de Isaac, ou achamos que Deus estava falando a respeito de Salomão, quando na verdade Deus estava mostrando a sombra do seu bem vindouro. João capítulo 1 versículo 11: ele veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem ou de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Juliane, eu não estou entendendo, então eu vou te explicar melhor. João capítulo 1 versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Veio para o que era seu. Eu estou pulando os versículos. Mas os seus não receberam, porém a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem feitos filhos de Deus, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Versículo 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Deus estava pré-anunciando que através de um homem Deus mandaria um descendente, e através desse descendente todas as famílias da terra seriam benditas, alcançadas, redimidas, resgatadas. Me prova Mateus capítulo 1 versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Deus estava pré-anunciando a um homem que fazia deuses, e revelou para aquele homem: olha, nenhum deus de madeira ou de barro, ou o que você conhece, Abraão, é o tipo de Deus que eu sou. Porque o que eu tenho para você é um descendente que vai alcançar todas as famílias da terra. Esse descendente. Gente, quando eu li, e olha como é bom você assistir ministração da sua igreja, né? Eu estou ouvindo o Rodrigo pregar, e aquela nota, Mateus capítulo 1 versículo 1, eu falei: caraca. Aí eu: obrigado, Rodrigo, na mesa da sala, muito obrigada. Ele nem citou esse texto, mas eu estava ali acompanhando, entendendo, porque a gente não está aqui para competir, sabe? Graças a Deus a gente vive numa igreja saudável. É como um jogo de futebol ou uma corrida de revezamento. Então, para que eu não fosse leviana nas minhas palavras, eu queria ouvi-lo e saber aquilo que ele podia me edificar. Graças a Deus, irmãos, nós não estamos numa igreja que briga por microfone. Até porque nossa igreja é dinâmica e a gente trabalha em um monte de vertente. Mas enquanto ele ministrava, eu lembrei desse versículo, livro da genealogia de Jesus, porque o meu desejo era: Senhor, como comunicar o que o Senhor está falando comigo? Como explicar que o descendente de Abraão, Isaac era descendente de Abraão, sim, mas a promessa que Deus estava fazendo para Abraão não era somente a respeito de Isaac. É como se, deixa eu tentar explicar para você. Como nós, seres naturais, às vezes entendemos Deus falando algo a nosso respeito, e às vezes pela nossa limitação, nós entendemos isso aqui. O que Deus estava mostrando a Abraão, que aquela promessa era muito mais abrangente do que apenas um filho vindo do ventre da sua esposa. A promessa que Deus estava dando a Abraão era muito maior do que só um filho. Até porque Abraão teve um único filho.
E Isaac também não teve muitos, só teve 2. Que pelo menos o que a Bíblia nos relata. Depois, em Jacó, que depois Deus muda o nome dele para Israel, que nós temos os 12 filhos de Jacó. E aí nós vemos o povo de Israel crescer, enfim. Então, o que Deus estava pré-anunciando, deixa eu te dizer uma coisa, a revelação de Deus, ela é progressiva. Por isso que eu digo que Deus é pedagógico. Ele vai construindo. Às vezes Deus falou algo para você há anos atrás, e que hoje você vive partes ou porcentagens daquela palavra, daquela promessa. O que Deus vê? Deus vê a totalidade, mas para que você não se perca nela, Deus constrói em você o homem pronto para receber aquilo. Deus estava prometendo para Abrão. Olha que coisa incrível. Se você for em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, você vai ver que esses homens, pela fé, olha só que coisa incrível. Eu vou pincelar com você. Meu Deus, o que houve, tempo? Tanto tenho a dizer. A partir do versículo 8, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e construtor é Deus. Pela fé até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, como a inumerável areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas. O que isso quer dizer? Eles estavam aguardando a promessa do reino. Se você esteve aqui no culto pelo primeiro culto pela manhã, se você não esteve, assista em casa. Rodrigo vai pincelar a respeito de Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Sacerdote do Deus Altíssimo. E então, Deus, prefigurando sua vontade, a palavra ali diz que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, rei de Salém. Depois você assiste o primeiro tempo e aí você vai entender, tá certo? Porque senão eu vou perder aqui o tempo. Mas agora, e se na verdade se lembrassem? Ora, os que tais coisas dizem mostram que estão buscando uma pátria. E se na verdade se lembrassem de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar, mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Só que antes de Deus estabelecer um reino, Ele precisa enviar um rei. Aqui, na nossa galeria de heróis da fé, você vai ver que todos esses homens, em fé, aguardaram e não viram. Eles estavam aguardando um rei. João 11:11. Ele veio para o que era seu, o seu povo. Lembra que a missão de Jesus era alcançar os homens, mas primeiro ele precisava alcançar os da casa de Israel. Só que os seus não receberam ele. O povo de Israel não recebeu Jesus como rei, porque eles também estavam aguardando algo natural. Eles estavam esperando um rei natural que livrasse eles das mãos de Roma.
Só que a promessa de Deus não era apenas um reino natural. O reino de Deus um dia será natural? Sim, é por isso que o reino de Deus é e ainda será. Ele é agora para aqueles que vivem pela fé. Os poderes do mundo vindouro, Hebreus capítulo 6, você vai ler lá. Rodrigo também citou isso. Só que esse reino pode ser manifesto agora, mas ele vai ser um dia natural, físico, palpável. Todo olho verá, toda língua vai confessar que só Jesus é o Rei. Todo mundo vai ver. Então, nós já estamos caminhando para o final. Em Gálatas capítulo 3, Paulo está aqui discorrendo a respeito ao povo da Galácia, e estava tendo um pouco de alimento misturado aqui. Estava acontecendo erros. O povo queria voltar a alguns rudimentos judaicos. O povo queria coisas palpáveis. O ser humano, em algumas situações, ele tende a gostar daquilo que é palpável para que se sinta merecedor de conquistar. E então, quando a gente vem para Jesus, ao invés de... Isso só aconteceu comigo, talvez possa não ter acontecido com você. Eu sou uma pessoa muito metódica, então eu queria saber quais eram as regras. Para quê? Para que o dia que eu fosse uma boa cumpridora de regras, eu pudesse colocar Deus na parede e fazer com que Ele cumprisse aquilo que Ele havia me dito. Eu estou só exemplificando. Há muito que se falar sobre as cartas de Paulo aos Gálatas, mas era mais ou menos isso o que estava acontecendo aqui. Só que aí, tanto que você vê no capítulo 3, o versículo 1, Paulo dizendo assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós? Antes, cujos olhos foi representado Jesus como Cristo crucificado. Só isto quero saber de vós: foi por obras da lei que recebeste o Espírito, ou pelo ouvir com fé? Versículo 5: aquele que vos dá o Espírito e que opera milagres entre vós, faz pelas obras da lei ou pelo ouvir com fé? Assim como Paulo cita lá o texto do Gênesis, assim como Abraão creu em Deus e lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé, esses não são aqueles que muito praticam. E eu vou te explicar isso aqui no sentido de cumprem rudimentos para que possam ser merecedores de. Nós não fazemos para receber, nós fazemos porque recebemos. Nós não, queridos, nós não dizimamos para. Não, nós dizimamos e ofertamos porque fomos. Nós não dizimamos, e sabe por que nós somos uma igreja generosa? Porque há uma consciência clara e equilibrada a respeito disso. Nós não dizimamos, ofertamos, fazemos oferta de expansão para que o migrador, para que coisas não nos aconteçam. A gente não dá dinheiro por medo, não, porque se eu não der o negócio vai ficar sério. Não, queridos, é porque Cristo morreu por nós e o sangue da nova aliança nos alcançou
abençoou, nos fez abençoados, justos, porque cremos nisso, nós podemos agir de acordo com o reino em que nós estamos agora. Por isso que o reino de Deus muda a consciência. Você está comigo, meu irmão? Sabei, pois, os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Ora, a Escritura prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Quem eram os gentios? Nós éramos os gentios. Anunciou previamente a boa nova a Abraão. Lembra que eu disse para você, Gênesis 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus não estava falando apenas de Isaac, Deus estava falando a respeito de Cristo. Abraão, um descendente vai sair de você, e desse descendente todas as famílias da terra serão benditas. Uau! De modo, olha como Paulo também é pedagógico, ele aprendeu isso com o Espírito Santo, que os que são da fé são abençoados conjuntamente com Abraão. Olha isso, versículo 11. É evidente que pela lei ninguém, nem aqueles que descendem de Isaac, ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Deus pré-estabeleceu uma pedra de construção sobre a qual nós andamos nela, porque está escrito: o justo viverá pela fé. Deus faz a aliança. Deus olha para Abraão e diz: ele creu, justo. É pela fé. É pela fé que hoje você vive uma vida abundante. É pela fé que hoje você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. É pela fé que hoje você não fala uma língua da terra. É pela fé que hoje você pode não ser abençoado, mas ser uma bênção. Você está comigo, irmão? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que aos gentios, Deus é tão lindo que Ele muda até o nosso nome. Você vai entender o que eu vou dizer. Aos gentios viesse a bênção de Abraão. Em quem? No descendente de Abraão. Juliane, como? Mateus 1:1. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Em Cristo Jesus, a fim de que nós recebêssemos a promessa do Espírito. Para a gente encerrar, Efésios capítulo 2. E eu juro que esse esboço não foi copiado não, viu? É porque o Espírito é o mesmo e a gente vai lendo as mesmas coisas. Porque o Rodrigo também citou esse texto. Efésios capítulo 2. Olha que coisa incrível. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, está dissertando a respeito
desse assunto da fé, da justiça pela fé, do alcance da promessa de Jesus a nós. Vamos ler a partir do versículo 8, Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom. Dom aqui é presente, dádiva, é dom de Deus. Não vem de obras. É por isso que a lei não tem poder de justificar. A lei mosaica, ela não tem a capacidade de tornar alguém justo. Por quê? A justiça não vem pelas obras. A justiça é por meio da fé. Você está comigo, meu irmão? Porque somos... Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. E aí há uma diferença. Não é pelas obras que eu me torno justo, mas já que fui justificado, eu sou apto a dar boas obras. Eu sou apto a andar no fruto do Espírito. Eu sou apto a viver uma vida de paz. Não é, eu não faço boas obras para alcançar alguma coisa, mas porque fui alcançado pela graça de Deus, eu sou apto a andar em boas obras. Então o seu testemunho fala muito mais do que o meu microfone. A nossa vida de justiça, a nossa conduta justa, ela fala muito mais do que boas palavras, ou bela eloquência, ou boa teologia. Não, o nosso testemunho revela nossas obras. Você está comigo? Portanto, lembrai-vos que outrora vocês eram gentios na carne. Estavam naquele tempo, estou pulando os versículos, tá? Sem Cristo, separados, estranhos ao pacto da promessa e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estavam longes, pelo sangue de Cristo, que é o descendente de Abraão, chegaste perto. Por que você não é Israel de Deus? Resposta aqui: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Em algumas versões, eu vou ler para você. Hoje eu trouxe a minha Bíblia de estudo, irmãos. Pensa numa Bíblia toda escrita, toda coisada. Pois é, era que estava na minha mão, eu trouxe um monte de Bíblia bonitinha, mas é essa daqui que eu conheço. Eu não sei se você tem a sua Bíblia favorita, mas eu tenho. No meu caso, é essa aqui. Olha isso. Nessa versão aqui, é a Bíblia de estudo minha, é a Bíblia de Jerusalém. Olha aqui isso. Estamos no versículo 14. Olha o que diz. Ele que pareciam que estavam separados de Deus, os filhos da ira, mortos em seus delitos e pecados. Esses, olha o que Deus, o descendente de Abraão, faz. Pega judeus, pega gentios, dois povos, fez um só, tendo derrubado o muro de separação e suprimindo em sua carne, Jesus suprime nele mesmo a inimizade. Que inimizade era essa? A lei dos mandamentos expressa em preceitos, a fim de criar em si, ele desfaz em si mesmo. É por isso que Cristo cumpre toda a lei.
E é por isso que ele pode implantar uma nova lei, porque ele cumpriu a primeira. Isso é assunto para mais metro, mas é só para você entender. A fim de criar em si mesmo, não um novo povo, um novo homem, um só. Um só homem, estabelecendo a paz. Verso 16: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas a inimizade. Nós éramos inimigos de Deus, e Jesus mata em si essa inimizade. Pega dois povos e faz um novo tipo de gente. Que tipo de gente é esse? Não é a Israel de Deus, não são os gentios. É por isso que na Bíblia nós temos 3 povos. É a igreja, de ambos os de 2 povos, um só homem. Querido, há muita profundidade nisso, há muito o que se dizer, mas eu quero que você entenda: o povo de Israel será alcançado. Há uma promessa que ainda vai se cumprir sobre eles, porque eles são como os nossos irmãos mais velhos, aqueles que vieram antes. Mas agora, aqueles que andam por fé, aqueles que creem no sangue do Filho, aquele que foi vertido, ó descendente de Abraão, eles não são um novo povo de Israel, eles são a igreja. Igreja não é o lugar para onde você vai, é quem você se tornou nele. Por isso que sozinho eu sou membro e junto eu sou corpo. Entendeu? Que coisa linda. Então, Juliane, eu sou a igreja, então eu congrego em casa? Não tem como, porque membro não vive sozinho. Então, você entender que é igreja e que está na igreja não te dá preceito para viver sem princípio. Só que é pelo descendente de Abraão, a saber, Jesus, o Cristo, que eu e você somos um com Ele agora. Aleluia! E aí, se você ler o capítulo 1 de Efésios, gente, é muito lindo isso. Nós podemos terminar nisso. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Não seremos, nós já fomos escolhidos antes da fundação do mundo, antes mesmo de Isaac nascer. Antes do haja luz, já tinha um cordeiro imolado no céu. Deus não tem plano B. O plano de A de Deus foi sendo construído até que na plenitude dos tempos o Filho encarnado vem cumprir a promessa. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por meio de Cristo. Pelo seu sangue fomos redimidos. Ele derramou sobre nós. Gente, é muito lindo esse capítulo. Então, querido, você foi abençoado, você foi redimido, você foi escolhido, você foi adotado. Tudo isso porque o descendente de Abraão, o descendente de Abraão nos alcançou. Juliane, eu estou aqui nesse dia e eu ainda não sou descendente de Abraão. Bem-vindo, hoje é dia de ser. Ou melhor, hoje é dia de entender que você já era, porque ele já tinha sido imolado. Esse é assunto para outro dia. Enfim, eu estou muito animada com isso. Irmãos, nós estávamos separados de Deus. Mas o filho de Abraão, o descendente, Jesus Cristo nos alcançou. Essa promessa de redenção, essa promessa de paz. Rodrigo falou aqui sobre paz. Você pode andar em paz, porque Ele fez no seu próprio sangue o vínculo da paz. Ele nos deu shalom. Você
Você pode andar em prosperidade. E não é dinheiro apenas. Prosperidade é muito maior do que isso, querido. Dinheiro é só papel. Deus não está falando de dinheiro. Não somente. Você pode andar de forma digna. Uau! Sabe o que o Evangelho veio nos devolver? A dignidade. Nós éramos indignos, destituídos, mas pelo sangue do filho de Abraão, o cordeiro que já havia sido imolado no céu, eu e você podemos andar de forma digna, sabendo que as bênçãos de Abraão podem hoje me alcançar, porque eu faço parte da família de Deus. Amém. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.